Em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, fala da cura de uma mulher paralítica, uma mulher encurvada. Essa passagem você só vai encontrar em Lucas. Lucas, o médico amado, Lucas, o escritor do Novo Testamento. Ele escreveu o livro que tem sua autoria, mas também ele escreveu o livro histórico, o livro de Atos dos Apóstolos. No capítulo 13, ele nos ensina e nos conta uma experiência somente registrada no seu evangelho, que tem o seu nome. A cura de uma mulher paralítica, a partir do versículo 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a, Jesus chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para seres curado, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o jumento, e não leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Jesus, ele cura a mulher encurvada. Em algumas traduções fala que ela era encurvada, paralítica. Lucas, ele é o único livro que conta essa narrativa da cura desta mulher. Uma mulher que também é apresentada como possessa de um espírito de enfermidade e já estava presa com esta enfermidade há 18 anos. 18 anos andando encurvada, sem poder endireitar-se. Que triste situação. Ela vivia debaixo de uma maldição. 18 anos, quase 2 décadas. Sua enfermidade, Lucas notifica pelas palavras de Cristo que era uma enfermidade espiritual e se refletia no seu físico. É bem verdade que hoje há comprovações dessas doenças somáticas ou psicossomáticas. São descargas emocionais muito fortes na estrutura física do homem, provocando todo tipo de enfermidade. Quem sabe, na vida desta mulher havia falta de perdão, mesmo dentro da igreja, 18 anos como membro daquela sinagoga. Quem sabe naquela mulher havia ressentimentos, raízes profundas de amargura, em pessoas que não conseguem perdoar, mesmo dentro da igreja, acontece isso. Eu me lembro que o apóstolo perguntou ao Senhor Jesus Cristo que o irmão, quantas vezes deveria perdoar o irmão? 7 vezes estava bom? Você lembra dessa passagem quando Cristo disse não apenas 7, mas 70 vezes 7? Há pessoas que guardam rancores e só vai fazer mal para quem guarda isso. Tudo isso forma brecha para o inimigo trabalhar e lançar enfermidade, amargura, uma vida de tristeza. E durante 18 anos, essa mulher citada por Lucas já estava encurvada, todas as semanas no templo, ouvindo as pregações, quem sabe louvando, ofertando,
fazendo sacrifícios, mas seu problema não era resolvido. 18 anos de sofrimento, 18 anos frequentando os cultos regularmente, participando, mas essa mulher andava encurvada. Eu percebo desse texto e aprendo muito, porque me parece que ainda hoje tem pessoas assim, vivendo como esta mulher, às vezes dentro da igreja, mas com a vida encurvada, carregada de preconceitos, de luta, de dor. Uma vida de pessimismo. Uma pessoa que não lembra, não recorda, não tem gratidão no coração. Então são pessoas oprimidas. Quem sabe com um fracasso no lar, uma vida dependendo de outro, não foi uma pessoa que se realizou na sua vida e fica carregando essas dores. Infelizmente, muitas pessoas dentro da casa do Senhor, a gente percebe a dor por ver seu filho ou os filhos drogados. Quem sabe alguns ainda a tristeza grande na alma por ver seu filho enveredando em caminhos do crime, na prostituição, na homossexualidade. E muitos lares também que têm as dores pela separação, a desconstrução familiar. E essas pessoas andam encurvadas porque tem uma tristeza e carrega no seu coração. E essa mulher do texto que Lucas apresenta, 18 anos de sofrimento. O versículo 12 nos diz que Jesus viu aquela mulher. Eu acho lindo esse texto. Capítulo de número 13, verso 12. Eu vou ler para você. Diz assim, 13, 12. Jesus, vendo aquela mulher, chamou-a a si. E ele disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Essa mulher não gritou, não chamou por Cristo, mas é muito interessante que Jesus Cristo viu a situação daquela mulher. Ele vê todas as coisas e chamou-a. Jesus vê o que nós muitas vezes não enxergamos. Acabamos de escutar a música de Ana, mas se você conhece a história, vai ver que o sacerdote não conseguia ver uma mulher buscando a Deus, viu uma mulher embriagada. Às vezes nós mesmos, os sacerdotes, não conseguem. Quem disse que o pastor vê tudo? Quem vê tudo é Deus. Eliseu não conseguiu ver o luto daquela mulher e mandou o seu auxiliar perguntar o que aquela mulher tinha, porque Deus havia encoberto e ele não sabia. Agora Jesus vê o que eu não vejo, o que você não vê. E é interessante que aquelas mulheres naquela época, na sinagoga, elas ocupavam os últimos lugares. Era questão cultural. Elas não adoravam junto com os homens. Havia uma cortina que separava. Mas Jesus viu. Jesus vê o que ninguém vê. Às vezes você está num templo, num santuário, tanta dificuldade, e ninguém consegue ver a tua dor, a tua tristeza. E alguém sauda você com a paz e pergunta, está tudo bem? E você diz, está. E havia o preconceito, a mulher em silêncio na sinagoga, lá no final. Mas Jesus viu, mesmo com aquela cortina que separava, ele viu aquela mulher encurvada, uma mulher triste. E o texto diz que Jesus chamou-a e disse, mulher, tu estás livre desta enfermidade. Jesus, ele viu, chamou e na frente de todos declarou a libertação daquela mulher, a vitória daquela mulher, 18 anos. E no versículo 13 diz que ele impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou. E aquela mulher começou a dar glória a Deus. Jesus liberou uma palavra de autoridade contra o espírito de enfermidade daquela mulher, um espírito maligno. Jesus, ele sentiu compaixão daquela mulher que estava atormentada há 18 anos, chamou-a e na frente de todos quebrou todo o protocolo, a tradição, e curou na frente de todo mundo, todas aquelas pessoas, aquela mulher que não conseguia ver no rosto de ninguém, mulher encurvada. Interessante que ainda hoje tantas pessoas que estão encurvadas dentro das próprias igrejas, dentro do santuário, com a vida do pecado.
encurvada, quem sabe, ao dinheiro, com avareza. São pessoas infiéis, não são dizimistas, não conseguem devolver o que é de Deus. A César ele dá o que é de César, porque tem que pagar os impostos, mas a Deus não tem um coração voluntário para contribuir. São pessoas encurvadas ao dinheiro, são pessoas avarentas, mas vivem circulando dentro das igrejas, às vezes até com patente, com cargos, mas não são fiéis. O Salmo de número 101 diz que os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra. O que tem de gente infiel dentro da casa de Deus, precisando de conserto, são pessoas encurvadas aos padrões políticos, se enveredam por caminhos tortuosos, em nome, quem sabe, de uma posição. Pessoas encurvadas aos homens. Eu me lembro que lá no livro de Daniel tem 3 jovens que não se encurvou. Aquele rei completamente longe de Deus, vaidoso, e ele colocou uma estátua para todo mundo se dobrar, mas aqueles 3 jovens não se dobraram. Iriam perder os cargos, a própria vida, mas eles se manteve fiéis. No mundo de corrupção, tanta crise, no mundo tão distante de Deus, onde há inversão de valores, nós encontramos homens que não se encurvam diante de Baal. É interessante que nesse episódio, no capítulo 14, os religiosos entram em cena. Os conhecedores da lei, os doutores da lei, os príncipes da sinagoga entraram em cena. E diz o texto que eles estavam indignados. O chefe da sinagoga, eles se levantaram contra a vitória daquela mulher. Se levantaram contra o próprio Cristo, pois não aceitaram a cura, porque era um dia de sábado. Mas é interessante que esses homens, esses líderes, quem sabe há 18 anos ali, nunca fizeram nada por esta mulher. 18 anos de convivência, nunca fizeram nada. E quando a mulher recebeu vitória, foi contra a vitória daquela mulher. Tem pessoas que é assim, não faz nada por você, e quando você recebe vitória, ainda questiona. A mulher encurvada, quantas lições nos traz. Infelizmente, queridos ouvintes, pessoas que deveriam ficar felizes com a nossa vitória, se levantam contra. É a mesma assim que acontece. Você lembra do irmão mais velho do filho pródigo? Ficou contra quando o filho voltou. O pai deu uma festa, mas o irmão mais velho ficou contra a vitória do filho mais novo. É muito interessante isso. Ele foi contra porque o pai matou um boi gordo para comemorar o resgate do filho. E ele reclamou de um cabrito que nunca teve. Pessoas que não têm diálogo com o pai, estão dentro da igreja, mas não têm amor, nem têm comunhão. Muitos, ainda hoje, são contra as nossas vitórias, não conseguem ver a tua bênção, ficam indignados porque queriam ver a tua morte, mas ver você de posse de vitória. Deus, ele quer dar uma vitória completa a você e ele vai dar. Não importa se alguém se levanta contra. No verso 16, Jesus, ele diz algo que chamou a atenção de todos. Ele fala de uma mulher cativa, uma mulher filha de Abraão, ou seja, uma mulher israelita, filha da promessa, mas escravizada por Satanás. Você parou para pensar nesse verso 16? Uma mulher que, apesar das lutas dela encurvada, nunca deixou de ir para a igreja. Há pessoas que recebem uma bênção e deixam da igreja e começam a colocar desculpas com seus problemas. Essa mulher, 18 anos, mas nunca deixou a igreja. Nunca. Há pessoas que por nada recebem vitória de Deus, aí justifica pela sua ausência. Um dia irão prestar contas. Essa mulher enfrentou 18 anos sem perder um culto, sempre ali na presença de Deus. E olha as dificuldades que essa mulher tinha. Uma tristeza na sua alma, encurvada, mas nunca deixou a casa de Deus. Às vezes, irmãos, nós temos visto isso, mas eu não quero focar essas dificuldades, porque ainda hoje é assim. Muitas pessoas nunca podem ir para o matinal, não pode. Mas se acontecer que Deus livre você, uma enfermidade, passa a noite todinha chorando, acordado e orando.
Tem pessoas que só oram assim, quando chega a luta. Ontem ouvimos um testemunho ali do Desafio Jovem, lá na igreja, um jovem, ele falando que chegou no fundo do poço a sua relação familiar, e a esposa, que o amava tanto, por não aguentar as agressões físicas e outros tipos de agressões, levou ele para a delegacia. E ele disse que passou uma noite ali, preso, no chão, naquela situação humilhante, envergonhado. E ele lembrou que a esposa só fizera bem a ele o tempo todo. E ele, distante de Deus, envolvido nas trevas, com espírito maligno, nunca valorizou a esposa. E passou uma noite. No outro dia, para surpresa dele, ele não desceu para o cotel, pois a esposa não prestou a queixa oficialmente. E o delegado daquela delegacia nem quis ouvi-lo, nem vê-lo. Mandou ele embora. Abusado porque a mulher não denunciou, que o desejo do delegado era colocar ele preso. E ele voltou para casa humilhado e viu que precisava de ajuda. Um homem que andava encurvado. Ontem ele estava adorando a Deus, arrependido. Hoje ainda existem muitas pessoas encurvadas. Lá no Salmo 38, o versículo de número 6, fala de pessoas assim. Pessoas encurvadas. Pessoas que já não têm o prazer na obra de Deus. E justifica as suas ausências com todo tipo de conversa, mas não faz um sacrifício para fazer a obra do Senhor. No capítulo 38 do Salmo, o versículo número 6, o salmista diz: eu estou encurvado, estou muito abatido, e eu ando lamentando todo dia. Às vezes essa situação, essa paralisia que não habilita você mais fazer a obra é um pecado, ou pecados. Às vezes é uma tristeza no coração, mas nesta manhã, Deus, ele está libertando você. Fica livre desse mal, como ele disse àquela mulher. Quem sabe você é marcado pelo sofrimento. O Salmo 44, 25 fala sobre isso. E eu quero dizer nesta manhã que Jesus Cristo é o único capaz de libertar o cativo, aquele que está oprimido. Se você cair, ele te levanta. No final dessa história eu quero pontuar um acontecimento triste, mas real, e um acontecimento alegre e festivo. Verso 17. Deixa eu ler para você. Lucas, capítulo de número 13, e o verso 17. Lucas 13, 17 diz assim: e dizendo ele isso, ele contando a história que Jesus falando que aquela mulher estava presa por Satanás há 18 anos, e dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Os adversários ficaram envergonhados, porque Deus desmascarou o diabo. Foi o diabo e aqueles líderes tão consagrados, cheios de palavras, nunca conseguiam ministrar a cura para aquela mulher no nome de Jesus. Mas também nesse verso 17, ele diz que o povo se alegrava. Então nós observamos dois grupos de pessoas: os envergonhados, quando você tiver a sua vitória, que Deus vai lhe dar, mas você vai ter também os que se alegram com a vitória, como se alegraram com a vitória daquela mulher. Talvez você, em alguma área da sua vida, eu não sei, você está andando encurvado, você não consegue andar corretamente, mas a mensagem desta manhã, falando sobre esse episódio, dessa mulher encurvada, contada por Lucas, no capítulo 13, de 10 a 17. Eu faço uma pergunta a você, nesta manhã, querido ouvinte. Qual é a área da sua vida que você anda encurvado? Aquela mulher, ela não levantava a cabeça, só olhava para o chão. Ninguém conseguia ver a sua face, o seu rosto. Quem sabe, ela andava escondida, cheia de complexos. Mas quando Jesus chega, tudo muda. Jesus muda a situação. Você vai andar com a cabeça erguida. O nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Você vai cantar, você vai pregar, você vai fazer a obra completa de Deus, porque Deus, ele fez um milagre na sua vida. Você que está aí ouvindo, você sabe que você é fruto de um milagre de Deus. Onde você está hoje, só Deus pode fazer isso.
O que você nunca imaginava ter, hoje Deus está dando a você. Só Deus faz isso. Então, é preciso glorificar. Aquela mulher, quando endireitou a coluna dela, ela dava glória a Deus. Foi Jesus que fez isso. O endemoniado de Gadareno voltou para casa, liberto daquele cemitério, das imundícias, voltou para casa. Bartimeu voltou vendo tudo para a sua casa. Zaqueu muda de atitude. Ele também volta para casa e dá uma festa. Aquela mulher do fluxo de sangue também foi alcançada por Jesus Cristo. E ela curada, contou toda a verdade. Essa é a palavra de Deus nesta manhã. Quando Jesus chega, o inferno se rende. Você tem vitória, pois Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei Jesus Cristo. Quando Jesus chega, os inimigos ficam envergonhados. E Ele dá vitória a mim e a você. E eu queria dizer, e quero lhe dizer, Jesus hoje está aqui, no programa Portas Abertas. Ele quer endireitar a tua vida. O que é que está torto? No mundo diz assim, tem um ditado no mundo que diz, o pau que nasce torto, morre torto. A Bíblia diz que Jesus endireita. E nesta manhã, Ele quer endireitar os teus caminhos. Entregue sua vida a Cristo. No nome de Jesus. Amém.